Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Católica Sal da Terra e essa é a série Santidade Sim, Por que Não? E hoje, dia 18 de maio, a Igreja celebra São João Paulo I, ele que foi sucessor de Pedro, foi Papa e foi eleito no ano 523. Ele era da cidade de Toscana, na Florença. De lá ele foi para a Itália, onde se ordenou sacerdote, depois foi eleito cardeal e quando o Papa morreu, foi eleito Papa. Ele era da cidade de Toscana, em Florença, e viajou para a Itália, lá foi ordenado sacerdote, depois foi eleito cardeal e quando o Papa morreu, ele foi eleito Papa. Então, ele fez aquilo em sua vida de santidade, aquilo que de fato o Papa é chamado a fazer. Vejam como o Evangelho fala de São Pedro. O Evangelho diz assim: Pedro, vendo, disse a Jesus: Senhor, e este? Jesus lhe disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Vejam que essa é a missão do Papa. É seguir a Jesus. É não se importar com aqueles que ficam. É não se importar com aqueles que vão. É seguir a Jesus. E o que era que Jesus vivia, meus irmãos? Jesus, nesta terra, ele veio para ser sinal de salvação. Ele veio para trazer a nós um novo regime da fé, e não mais da lei, como ensina São Paulo. Ele veio trazer para nós o tempo da graça, o tempo da santificação, porque era Ele, e é Ele, que santifica todas as coisas na sua cruz, que santifica a humanidade inteira. E Ele veio para santificar as nossas vidas, para trazer a cada um de nós a salvação e o conhecimento de que estamos no mundo, mas que não somos do mundo, porque pela graça de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, cidadãos do céu, como diz São Paulo. Nós nos tornamos participantes da família de Deus. Então, foi isso que João I fez. Ele seguiu os passos de Jesus nessa terra. Ele é de um tempo em que a Igreja e a Itália estavam vivendo um tempo de um grande conflito religioso e político, porque era um tempo em que o imperador, o rei da Itália, Teodorico, era ariano. O que era o arianismo? Era uma heresia fundada por um sacerdote que se afastou da Igreja chamado Ário, que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não acreditavam que Jesus fosse Deus, mas que Jesus era somente homem. E a Igreja por muitos anos estava combatendo essa que parece ser uma das maiores heresias que a Igreja já enfrentou. Então o Justino, que também era imperador da época, ele não se dava muito bem com o Papa Teodorico. E ele mandou fechar em Atenas todas as igrejas arianas. E o que foi que Teodorico fez sendo ariano? Ele obrigou que o Papa João I fosse até Atenas e quebrasse com esse decreto de que os arianos tinham que ser todos banidos de Atenas, tinham que todas as igrejas fecharem. Ele foi até lá e o que fez? Foi celebrar a festa da Páscoa, do Tríduo Pascal. Acendeu o círio pascal e convidou todos os cristãos a virem à igreja. Sabe quantos arianos convertidos vieram para a celebração da Páscoa? 15.000 arianos. Quer dizer, quase todos os que estavam lá. Então, com o fracasso de tal missão que o rei tinha lhe obrigado a fazer, o rei ficou com muita raiva dele e mandou prender João I para que ele apodrecesse na cadeia e lá morresse de fome e de sede. E foi isso que aconteceu e ele se tornou
um dos santos mártires da nossa igreja. Vejam, meus irmãos, que nós estamos vivendo, principalmente em nosso país, um tempo de grande conflito, em que a igreja e a política e a sociedade inteira têm sofrido, porque hoje nós nos encontramos em uma discussão. Você não ouve um rádio, você não assiste uma televisão, você não vai à escola e nem ao trabalho onde você não escute falar da política do nosso Brasil. Até mesmo em igrejas, discussão por conta de políticos, por conta da forma como o governo está agindo, daquilo que o governo está fazendo. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa nesse tempo em que estamos vivendo. É necessário procurar o bem para as pessoas, sim. Nós devemos sim querer que a nossa política valorize as pessoas mais pequenas, e não somente o orgulho dos grandes, e não somente a vontade dos poderosos e daqueles que têm dinheiro, mas também ajude aqueles que são pequenos e que precisam da graça de Deus, que não façam burradas, mas que organize tudo, que deixe tudo para que a sociedade cada vez mais possa crescer em justiça, em paz. Mas nós devemos nos lembrar de uma coisa, que a nossa vida ela não deve estar limitada ao terreno. São Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eis aí o motivo de ser cristão. Eis aí o motivo de ser filho de Deus. Eis o motivo pelo qual Jesus desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria para nos dar o céu. Para nos dar o céu. Se Ele desceu a este mundo, foi para fazer-nos subir com Ele. Para fazer com que a nossa humanidade, a nossa vida aqui na terra, fosse uma vida que agora estivesse voltada para o céu. E é isso que Ele quer nos ensinar com esse grande testemunho. Porque o seu plano, o plano do seu pontificado era esse: confirmar a fé dos seus irmãos. Salvar as almas dos seus irmãos que se perdiam pela falta de fé nos conflitos da época. Nós precisamos viver uma fé verdadeira. Porque conflitos na sociedade, no mundo, nós sempre teremos, meus irmãos. O próprio Jesus ele fala que daqui para a volta gloriosa dele vai acontecer coisa. Se prepare que vai vir muita coisa e muito maior do que isso que está acontecendo. E não é só aqui no Brasil não, é em todo o mundo. Mas o que Jesus fala e o que mais dói no coração dele dizer é quando ele fala: será que quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará fé sobre a terra? Meu irmão, que ele encontre o meu, que ele encontre o seu coração ainda cheio de fé. Porque se Deus nos chama à santidade, Ele nos chama a ter uma fé inabalável. Uma fé que se fundamente na busca pelo alto e não esteja presa aos conflitos dessa terra. Que eu e você possamos ter coragem de enfrentar o mundo, ainda que tenhamos que morrer como São João I, para viver inteiramente para a vontade de Deus. Então, nós ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo episódio da série. Que você possa ativar o sininho, se inscrever lá no nosso canal. E nós nos encontramos no próximo Santidade Sim, por que não? São João I, rogai por nós.